Olá, mamães! Mais um Pod da Grace. Que alegria estar aqui com vocês. E hoje nós vamos seguir aqui na série Apaixonadas pela Maternidade. Meu Deus, que desafio, né, gente? Mas isso é bom demais. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial que tem muito a compartilhar e edificar aí a vida de vocês. Hoje nós estamos recebendo a Mariel Batista. Há uns dias atrás o esposo dela esteve aqui também, o Guilherme Batista, falando sobre a paternidade. E hoje quero te agradecer, Mariel. É uma honra receber você, uma mulher de Deus que tem ministrado, né? Tem um ministrado aí na vida das pessoas, levando cura. E para nós, o Pod da Grace fica muito feliz em te receber. Então se apresente aí para as mamães, quem é você? E vamos começar esse bate-papo aqui. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, fico feliz. Sei que meu marido foi muito bem tratado aqui e que ele vai falar com muitos pais. Sim. Lá em casa nós temos 5 filhos, então eu acho que foi a escolha certa trazer a nossa família pra cá. A gente tem muito o que compartilhar. Eu sou a Mariel Batista, tenho 31 anos, sou mãe de 3 crianças e sou madrasta de 2. Meu Deus. Então lá em casa nós somos uma família mosaico, né? Temos aí várias funções. E além de ser mãe, além de ser empresária, escritora, palestrante, ministrante do evangelho também, ministra do evangelho, eu também sou filha amada de um bom pai. Uau. Essa é a minha identidade, além de todas as minhas funções, essa é a minha verdadeira identidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, mas principalmente sobre o amor, a alegria da maternidade. Uau, meu Deus, a alegria da maternidade, né? Porque pensa, gente, ela vai contar um pouquinho da história dela aqui ao longo, o Espírito Santo vai conduzir esse podcast, mas ela tem 5 crianças na casa dela. Eu, Grace, tenho uma criança na minha casa e tenho, assim, umas 20, alguma coisa em acompanhamento no consultório. E assim, até quero compartilhar essa semana, Mariel, acompanhando algumas crianças no consultório, quantos desafios, né, eles enfrentam ali. E nós que temos a nossa casa firmada em Cristo, né, é igual a gente estava falando agora aqui nos bastidores, nós buscamos a presença dele. Quando a gente tem algum desafio, a gente busca ajuda profissional, mas a gente busca também essa essência que é Cristo, né? E muitas famílias não têm isso. Então, acompanhando algumas famílias que muitas vezes não têm assunção dentro de casa, esse Jesus ali dentro, né? São tantos desafios. Essa semana eu conversando com um adolescente de 17, ele me falando que nas dores dele emocional, ele foi pro quarto, estava se cortando. A outra mocinha passou uma situação com o pai essa semana bem desafiadora e ela ali desabafando. E eu, além de trabalhar a terapia, trabalhando também a parte espiritual, quando a família é cristã, eu deixei uma palavra para ela, eu ministrei sobre a vida dela, a gente conversou sobre o perdão, né? Sobre a situação. Então, assim, enfim, gente, como é desafiador. Porém, a gente não desiste, é alegria mesmo, igual você falou, né? Você precisa ser alegre, levar alegria para essa maternidade. Então, enfim, hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho dos nossos desafios e continuar essa alegria, né, pela maternidade. Como tem sido isso para você, Mariel, na sua casa com 5? Bom, eu acompanho nas redes sociais, eu vejo que você busca ter ali uma qualidade com eles e vejo que você é uma excelente madrasta, tá? Mas conta um pouquinho disso aí pra gente. É desafiador, mas eu costumo dizer, Grace, que a mesma energia, que a mesma fonte que suga a energia, a mesma fonte que tira a energia é a que recarrega. Uau! Então, assim, da mesma forma que a gente fica naqueles afazeres e aquelas coisas, chega no final do dia, é uma troca de experiência, é uma palavra que eles nos dão, é um resultado que a gente vê, é uma relação interpessoal ali deles com algum coleguinha, e aí tu consegue captar identidade, princípio, valor, que ao mesmo tempo que já esgotou a energia, ela vem e recarrega, sabe? Então, assim tem sido a minha maternidade desde quando eu estava gerando. A minha maternidade começou naquele momento, passei durante a minha primeira gestação um aborto, na minha segunda gestação eu estava grávida do João Miguel, que hoje está até aqui nos bastidores me acompanhando. Tarefa de casa quando eu cheguei. Meu primogênito. Eu passei períodos desafiadores, então foi o primeiro momento onde o pai deles me pediu divórcio. Nossa. E ali eu comecei a exercer de maneira árdua a minha maternidade e comecei a entender que a partir do momento que a gente se torna mãe, a gente não vive mais para nós mesmos. Nossa. Então, Uau. ali num momento de muita dor, de muito processo, eu comecei a entender que eu precisava estar bem para que o meu filho estivesse bem.
Uau! E aí vieram diversos processos. Engravidei do Pedro Antônio na sequência. O João tinha 5 meses quando eu engravidei do Pedro. Eles têm Meu um ano e Deus, 2 eu não meses. sabia dessa parte, hein? 1 ano e 2 meses de diferença, Ah. são praticamente gêmeos. E quando o Pedro estava com 1 ano e 3 meses, aí sim eu passei por um processo de divórcio Uau. e precisei, de fato, me restabelecer emocionalmente, fisicamente, Nossa. mentalmente, de todas as formas para que eu pudesse estar bem para eles. E eu defino a maternidade dessa forma. Uau. A maternidade, ela vem para nos tirar do centro da nossa vida. Nossa, meu Deus. Porque existe uma diferença entre ser mãe, Uhum. né, gerar um filho e exercer a maternidade. Eita, tapa na cara, né? Pá, gente, tá vendo, né? Pode falar, Maria. Continua que eu tô gostando. Então, muitas mulheres hoje em dia querem ser mãe para uma realização pessoal. Nossa. Só que a maternidade, ela não é realização pessoal. Ela é justamente o contrário. Aham. É eu sair do centro, eu sair do foco, eu sair do egocentrismo e eu entender que a maternidade, ela é doação. Só doação. Uau. Eu tenho um texto que já viralizou algumas vezes em que eu falo que maternidade não é reciprocidade. Ah, uau. Como que é a frase que você falou agorinha? Vou anotar aqui. A maternidade, ela não é mais pra ti mesma, ela é uma doação, né? Aham. Então eu não vivo mais pra mim, agora eu dou. Então a maternidade, ela não tem reciprocidade, ela tem doação. Uau. É um momento onde eu não tô aqui mais igual, a gente tá Aham. com o marido ali e tal. Aham. Não, o marido foi lá, deu flores e coisas. No final do dia, vai ter uma retribuição, né? Das mulheres, ela sabe como que é. A mulher, ela vai lá e ela faz tudo. Ela espera uma palavra do marido. Meu amor, como a casa tá cheirosa. Aham. Meu amor, como você está linda. Vai no salão, ela espera um elogio. Maternidade não tem isso. Maternidade é só doação, doação. leva na escola, Doação. busca na escola, compra roupa nova, compra chuteira, faz isso. E não tem. Pode ter um muito obrigada, né? Pode ter uma gratidão, mas não tem uma reciprocidade. Não é uma relação onde tu dá e tu recebe algo em troca. Não. Nossa. É algo onde tu só dá. Só dá, só dá. Então, essa é a diferença de ser mãe e de maternar. Ser mãe é para realização pessoal. Uhum. Uau. Maternar é para criar indivíduos, é para doação, é para gerar em outro algo. Tu deixa de gerar em ti, não é pro teu próprio benefício. É única e Sem exclusivamente. esperar nada em troca. Isso, pro benefício de outra pessoa. Uau. Tu está gerando outra pessoa. Então, não sou mais eu. Aham. Gente, que poderoso que a Mariel tá falando. Eu tô anotando aqui, que agora eu tô assim, meus convidados estão falando, eu vou anotando, que eu fico doida querendo abrir umas janelas aqui, né? Mas vamos lá. Eu vou abrir uma janela aqui com você, mas anotei, porque depois eu quero falar um pouquinho sobre toda o que você falou agora, sobre a doação. Anotei aqui, muito lindo isso e é verdade. Vou falar o que eu penso sobre isso. Eu vivo essa maternidade, Mariel também. Eu não olho pra Ana, eu tenho só uma de 11 anos, né? A coisa mais linda do mundo, meu Deus. Eu falo, é a princesa, é uma pérola. Se Deus me deu, eu tenho que gerar ela. E da minha casa eu falo que vai sair uma pastora. Eu já falo pra ela. Esses dias eu falei assim, filha, Deus tem um ministério na sua vida, você vai ser uma pastora. E é uma coisa, uma promessa que veio lá da minha avó, quando ela converteu, aí veio pra minha mãe e hoje tá começando a se cumprir na minha vida e vai chegar na vida da Ana mais nova, né? E ela, ai mãe, não sei o quê. Aí eu virei pra ela e falei assim, filha, deixa eu te falar, é normal talvez você sentir isso, mas eu sei porque Deus me mostra e no tempo certo quem vai trabalhar no seu coração é o Senhor. E não tenta fugir do que Deus tem na sua vida, não que Ele te quebra, viu? Já falei desse jeito pra ela, né? Ela tá com 11 anos, então assim, coisa mais linda. E eu faço isso, Mariel, essa doação, porque eu olho pra ela e falo, eu não tenho que esperar nada em troca. Eu tô aqui pra servi-la, pra educá-la, pra disciplinar e pra lançar alguém no mundo que é alguém que vai fazer algo bom no mundo, sabe? Alguém que não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que tem saúde, que tem equilíbrio, que quer fazer o bem, que tá aqui pra servir outras pessoas, porque a gente tá aqui por isso, né? Pelo nosso propósito. Mas enfim, voltando aqui. Gente, mamães, mulheres que me acompanham aqui, eu recebo muitos depoimentos, sabe, Mariel? Tenho recebido muitos depoimentos. E essa questão do divórcio é algo até que agora eu tava falando pra você, nós vamos gravar uma série. A Mariel tá abrindo um pouquinho da vida dela aqui sobre isso. Você já passou por isso. Foi uma dor, porque é uma dor, eu também já passei. Eu nunca tinha falado nada sobre a minha vida. Esses dias a gente gravou eu falei, e foi ótimo, porque já tá gerando cura na vida de outras pessoas. É difícil falar sobre as nossas vulnerabilidades, né? Eu tenho aprendido sobre isso.
E ela passou por isso e você estava com 2 filhos. E nesse momento, Mariel, assim, para você, o que foi mais difícil e como você superou? Eu queria que você deixasse, assim, uma palavra do seu coração para as mamães, porque eu sei que agora tem mulheres que talvez estão passando por um processo parecido com o que nós já passamos, né? A Mariel, o Senhor já mudou a história dela, né? Hoje em dia ela já tem uma vida completamente transformada, hoje em dia acompanho vocês ali nas redes sociais enfim, todas nós que entregamos a nossa vida para Cristo, eu tenho certeza que Ele tem sim a glória da segunda casa, né? Ele faz o processo na vida de cada um do jeito que precisa ser feito, mas a mulher precisa ter um posicionamento em Deus. Como foi tudo isso para você? Grace, tu falou exatamente o ponto-chave do que faz a diferença para que a gente suporte o processo do divórcio. Ter Cristo como centro. Eita! Por que eu digo isso? Porque no momento de divórcio, onde muitas coisas são quebradas, retiradas e até mortas dentro de nós, porque o divórcio nada mais é do que um luto, né? Luto de sonhos, luto de futuro. Tu imaginava, ninguém casa para separar. Ninguém. Então, quando tu casa, tu tá construindo uma família e vem um pedido de divórcio, vem a situação do divórcio, tudo que tu construiu até ali acaba. É uma morte de um futuro que tu tinha planejado, é a morte de uma família. Então, é um luto de algo que ainda está vivo. E dói. E o que eu vejo muitas vezes, e também passei por isso, é que a gente fica procurando coisas para suprir essa dor. A gente fica tentando se apoiar em algumas situações, e agora para mães. Mães, os teus filhos, eles não vão ser capazes de te tirar desse buraco. Nossa. Eu digo isso porque no momento em que eu passei pelo divórcio, que eu tinha 2 meninos novos, João Miguel tinha 2 anos e 6 meses, o Pedro 1 ano e 3 meses, o maior confronto que eu tinha dentro de mim, o primeiro era: agora eu tenho filhos de pais separados. Nossa. Eu fui filha de pais separados. Eu nunca imaginei que eu faria isso com os meus filhos. Então, uma culpa do tamanho do mundo. Segunda coisa, e aí agora eu vou abrir. Eu ia falar 2, mas eu vou falar algumas. Segunda coisa, tentar ser mãe e pai. Nossa. Você não é mãe e pai, você é mãe. Seja a mãe que Deus te criou para ser. Uau, isso é poderoso. Porque quando a gente tenta ser mãe e pai, a gente fracassa sendo mãe e sendo pai. Então, assuma o seu papel. Agora eu sou mãe, o meu filho tem ausência de um pai, no meu caso, né? O meu ex-marido, ele foi embora pro Japão. Então, assim, eu fiquei de fato sozinha com as crianças. Nossa. E aí vem essa coisa. Não, agora eles não têm o pai aqui, eu preciso ser mãe e pai, eu preciso. E terceiro, tentar encontrar neles algo para satisfazer o buraco de um relacionamento. Nossa. Então, o que eu pensava? Não, porque agora eu preciso viver para os meus filhos, porque agora é os meus filhos, porque os meus filhos, os meus filhos. E onde está Jesus nisso? Nossa. Porque se não tem Jesus no centro, se tu tira um marido e coloca os filhos naquele lugar e deixa o lugar que era para ser de Jesus no centro, ainda há uma falta. E eu lembro em uma determinada situação, e essa ficou marcada, eu me afastei da presença do Senhor durante 6 meses, 6 para 7 meses eu fiquei afastada porque eu me revoltei, né? Deus podia ter feito, eu já era líder de célula, eu já era crente, eu já era, e Deus não fez, e eu falava que Deus operava milagres, que Deus restaurava casamentos, que Deus mudava histórias, e Ele não fez na minha vida. Então eu me revoltei contra o Senhor e falei assim, não, o Senhor podia ter mudado a minha história, o Senhor podia ter convertido aquele coração, o Senhor podia ter restaurado meu casamento, o Senhor não fez. Então agora também não quero mais. Nossa. Me revoltei. E aí foram 7 meses de muita dor. Eu até tava brincando aqui com a Grace antes, né? Falei, chutei o balde, depois tive que buscar o balde, que é pior. E aí, eu lembro que nesse período, eu ficava tentando encontrar alegria nas coisas. Nossa. Só que não existe alegria fora da presença de Jesus. Nossa. Então, enquanto eu procurava alegria nas coisas, procurava numa bebida, procurava numa festa, procurava nas amizades, procurava num relacionamento, procurava nos meus filhos, eu ficava cada vez mais vazia. E chegou uma determinada noite que eu fui orar e eu falei assim, pai, eu não aguento mais. Antes eu tinha um problema muito grande, eu era traída, eu sofri tantas coisas, mas eu tinha a tua presença. Hoje em dia, eu não tenho mais traições, não tenho nem relacionamento, né? Então, assim, mas eu não tenho a tua presença. Nossa. E aí eu lembro de uma frase que me marcou pra sempre, e por isso que eu tô falando pra você, mãe, que talvez esteja passando por isso. A frase foi, pai, nem os meus filhos estão me dando alegria pra viver. Nossa. Nem por eles. Meu Deus. Então,
enquanto eu tava buscando encontrar em pessoas, em situações, em filho, alegria, eu não tava encontrando. E eu falei, se for pra viver essa vida dessa forma, me leva. Eu não aguento mais. Nossa. Então, talvez você esteja forte ainda colocando a expectativa no seu filho. Não, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou me reerguer pelos meus filhos. Pode ser que você ainda esteja dando conta pensando neles. Mas chega um momento em que aí começam as birras. Aí começa a falta de respeito. Aí começa a ingratidão. Porque foi o que eu falei. A doação. A maternidade não é reciprocidade. Os filhos não vão parar a vida deles porque tu tá sofrendo. Nossa. As fases continuam vindo. As frustrações deles continuam vindo. Talvez palavras duras, notas baixas na escola, filhos que estão distante da presença do Senhor. Talvez venham situações em que nem neles tu vai ser capaz de encontrar alegria e refrigério para passar por essa situação. Nossa. E aí é onde vem a presença do Senhor. Uau. Porque foi Ele que me reergueu. Uau. Foi quando eu entendi, quando eu me coloquei nesse lugar de Senhor, nada tá me trazendo alegria, Nossa. nada tá me trazendo refrigério. Se for pra viver essa vida, eu não quero mais viver. Então, por favor, eu preciso da tua presença de novo. Meu Deus. E aí fui voltando pra presença do Senhor. E aí ele foi me resgatando, primeiramente, como filha amada de um bom pai. Uau, que lindo. Depois, as minhas funções. Uau. Primeiro eu sou filha, depois eu sou mãe. Primeiro eu sou filha, depois eu sou mulher. Uau. Primeiro eu sou filha nele, a partir da identidade dele, que ele me resgatou, que ele me escolheu, que ele me redimiu. Uau. Aí eu comecei a florescer em todas as outras áreas. Uau. E aí conheci o meu esposo, que é uma bênção de Deus. A gente já tem uma filha que se chama Glória. Ah, linda e ela é a demais. Glória da segunda casa. Uau, Então, que lindo. assim, foi através de um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo. Uau, nossa, gente, muito poderoso, Mariel. Eu conheço a história, mas nunca parei, assim, né, pra escutar, pra ouvir igual você tá contando aqui, muito forte. E por que eu te pedi pra contar um pouquinho sobre isso? Até antes de vir pra gravação, eu já tava, gente, eu preciso ver com a Mariel se ela pode contar um pouquinho ali. Porque, gente, eu pedi ela pra contar, porque, assim, as pessoas, às vezes, Mariel, vê a nossa vida nas redes sociais, né, vê, não, a Mariel tem um ministério, a Mariel, né, tem a vida dela e tudo, Deus tá abençoando a vida dela e tudo, vê você ali, maquiada, bonita, toda arrumada no seu dia a dia, mas as pessoas não imaginam o que tem por trás dos bastidores, que é o que eu falei, né? Por exemplo, eu fui aprendendo ao longo também do meu processo. Hoje nós vamos falar sobre a Mariel, depois em outro dia eu conto mais sobre a Grace, né? Hoje nós vamos dar atenção para nossa convidada especial aqui, porque é uma história, Mariel, que ajuda outras pessoas, né? O Senhor, ele não erra, ele tem um propósito em tudo, até nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, o Senhor está trabalhando. Então, por que eu pedi ela para contar? Porque, gente, todos nós vivemos processo, é até o que nós estávamos falando agorinha aqui nos bastidores, né? Todos nós temos processo. A Mariel até comentou algo interessante, já gravei, já aprendi, que é, por exemplo, a diferença de quem tá no mundo, quem não tem Jesus, quem não coloca ele como centro, porque eu não tô falando sobre religião, mas eu tô falando de Jesus mesmo, quem não coloca ele como centro, quando você passa por uma dificuldade, porque às vezes a mãe tá ali, talvez ela tá passando por outro problema, talvez não é um divórcio, é um problema financeiro, talvez é um problema com os pais, talvez é um problema, outro tipo de situação, talvez é uma doença, alguma coisa, e são vários processos, mas quem tem Jesus, como nós buscamos essa essência que é Deus, então o que a Mariel estava me falando aqui? Que quem tem Jesus, você tem aonde se apoiar, né? Ela falando com a Grace, né? Que os problemas, pra quem não tem Jesus e pra quem tem, são os mesmos. Porque às vezes tem esse mito, né? Ai, agora eu converti, agora que as lutas vão vir, agora que tu vai ver. Gente, isso é mito. Porque as lutas, quando tu tava no mundo, também existia. Sabe? Então não é assim, eu vivia lá sem Jesus e minha vida era um mar de rosas. Não era. Não é. Sabe? Eu fui me converter com 19 anos, mas com 14 eu perdi meu pai. Nossa. Eu não era crente e eu passei por uma luta, não passei? Uau. Então pronto, luta sempre existe. A gente tá no mundo. O sim. mundo tem aflição. Sim. Então, talvez a pessoa que não tenha Jesus hoje esteja numa crise financeira, Uau. passando por uma enfermidade, passando por um divórcio, os filhos dando trabalho. E a pessoa que tem Jesus está passando pela mesma coisa. A pessoa que tem Jesus também pode passar por um desemprego, Sim. também pode passar por um período de enfermidade, também pode passar por essas coisas. A diferença de quem tem Jesus e quem não tem é porque quem tem Jesus tem com quem passar cada uma das coisas. Uau, isso é muito poderoso, gente. É difícil, mas é poderoso, né? Eu tenho passado um processo agora, Mariel, de santidade com Deus,
de busca de jejum, oração, a palavra, né? Buscando estar 100% ali para cumprir a vontade dele, para que realmente o ministério dele, o que é o plano dele, que às vezes a gente nem quer, né? Tipo assim, não, Deus, nossa, meu Deus, vai se dar tanto trabalho, é tanta perseguição, né? Eu fico vendo assim no consultório, às vezes ataques espirituais, aonde você tá entrando, o que você tá mexendo, né? Eu tenho uma visão muito aberta, eu consigo enxergar muitas coisas espirituais também no consultório. Eu falo que não é só um trabalho de psicologia, mas realmente é um ministério. Eu criei um lema, meu trabalho, meu ministério. Então, assim, não é brincadeira. Porém, se você estiver firmado em Cristo, o Senhor vai fazer, Ele nos guarda, Ele nos protege e a gente vai cumprir a vontade dele. Mas é isso, gente. A Mariel tá contando um pouquinho para vocês verem que nós também vivemos processos e que nós nos apoiamos em Cristo. Então, que você que é mamãe, que é mulher que tá aí, se apoie em Deus, mulher. Vai ler a palavra, vai na igreja. Para de ficar, não vou na igreja não. Vai. Todo podcast eu tô mandando o povo pra igreja. Vai pra igreja orar, minha filha, por favor. Mas vamos lá, Mariel. Vamos agora, então, entrar na parte mais linda que você tava falando agorinha sobre a doação. Compartilho das mesmas ideias, penso a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre essa doação. Até vou começar falando e passo a palavra para você, que essa parte da doação eu vivo a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem 5. Ela tem 5, gente, eu tenho só uma, né? É diferente, é um desafio muito grande. Mas, enfim, o Senhor dá graça para ela cuidar dos 5. Se Ele deu, ela vai dar conta, né? Amém. E aí vai ter desafios. Vai ter o dia que um tá legal, vai ter um problema com um, tem um problema na escola que você tem que resolver, um problema de brigou com um amigo, a pequenininha, né, pode ficar um dia ali, tá uma gripezinha, você tem que resolver, e tem você ainda, que é a filha, que é a esposa, né? Meu Deus do céu, é uma loucura, né? Mas o Senhor dá graça. Então, o que acontece? Com a Ana, eu olho assim pra ela, mas sabe, Mariel, vamos entrar aqui no Apaixonadas pela Maternidade, que agora nós vamos falar sobre isso. Muitas pessoas, muitas mães, eu vivo e vejo, eu converso com mães diariamente. Elas não conseguem enxergar muitas vezes esse amor pela maternidade, que é o amor incondicional, essa paixão, porque quer esperar em troca. Tipo assim, sua responsabilidade é estudar, eu já pago sua escola, essas questões dessas cobranças em casa, eu vejo tantas. Eu tive um jovem essa semana, de 17 anos, estava no limite emocional da pressão de ser cobrado pelo Enem, da pressão dos estudos, da pressão que eu pago, da pressão que você não tem responsabilidade. Ele falou pra mim assim, eu sou preguiçoso. Eu falei, não, deixa eu te falar, eu não conheço criança nem adolescente preguiçoso. Nós vamos tirar isso da sua cabeça. Você é um menino que você pode estar cansado, suas emoções não estão bem, né? E às vezes o jovem está até vivendo um quadro depressivo, enquanto tá todo mundo brigando e criticando. Então, gente, a gente não tem que ficar esperando em troca, a gente tem que ser o apoio. Eu falo que nós somos a pastora deles, a amiga, a mãe que coloca autoridade, a que disciplina, né? A mãe, ela é um conjunto de coisas. Só que o que eu quero? Que você até fale mais sobre isso para a gente trazer para o coração dessas mães que a paixão pela maternidade é uma doação mesmo. Você falou tudo, Deus já te usou. É uma doação mesmo e que não espera nada em troca. Eu quero que a Ana cresça, que ela vai viver a vida dela, que ela seja feliz. Eu posso estar com 80 anos, que eu vou estar acordando, Deus, visita minha filha onde ela estiver, guarda a vida dela, cuida da vida dela e tal. E é isso. E aí, Mariel? Isso, Grace, que a gente está falando, para nós já é algo resolvido, enraizado, porque a gente entendeu a nossa identidade. Nossa. Então, talvez você aí em casa esteja olhando e fale assim, eu não consigo ter essa visão. Esse é o momento de você cuidar de você. De você entender quem você é, independente do seu filho, do seu marido, mas quem você é, quais são as coisas que você gosta, porque aí a gente começa a tirar dos outros o peso de nos fazer feliz. Eu sei o que me faz feliz. Uau. Eu amo ficar sozinha, eu amo ir para uma cafeteria, eu amo pedir o meu café, ler o meu livro. Então, quando eu vejo que eu tô super, sabe, demandada mesmo, aquele negócio, tá todo mundo me deixando estressada, louca. Eu falo assim, amor, fica com a Glória um pouquinho, ou eu vou numa massagem, ou eu vou fazer uma escova no meu cabelo, ou eu vou pra uma cafeteria e vou ler meu livro, porque não é a Glória que vai me trazer pro eixo, não é o meu esposo que vai me trazer pro eixo, não, é eu me conhecendo, sabendo, cheguei no meu limite, e agora? Então, a maternidade, ela precisa ser encarada dessa forma. A gente não tem filho para que eles supram as nossas expectativas. Sim. A gente não tem filho para que a gente não durma mais sozinha quando o marido viaja. A gente não tem filho para ter companhia para jantar. A gente não tem filho para isso. A gente precisa se resolver. Quem é o adulto da história?
sabe? Então, nós temos que, talvez, e aí a gente vai para raízes profundas, né? A minha mãe, ela é terapeuta, é uma terapeuta maravilhosa, cristã. Até, ó, um dia, se quiser trazer ela aqui, ela nunca participou de um podcast. Uau! Mas a minha mãe, ela tem um ministério voltado para gestantes e puérperas. Que lindo. Então, é para mulher que tá vivendo esse período de início de maternidade, né? Do conflito de identidade. De até onde agora sou eu, até onde agora eu sou mãe. Ela vive essa coisa. E aí, a gente vai para essa questão da terapia. Por quê? Porque talvez você ainda cobre dos seus filhos aquele amor que a sua mãe não te deu. Nossa. E aí, você ainda não se tornou mãe, você ainda é filha. E aí, começa aquela inversão de papéis, né? Porque aí tu quer ser cuidada pela tua filha. Não. Tu quer que a tua filha te sirva. Não. Tu quer que a tua filha prepare teu café. Não. Tu quer que a tua filha... E não é. A maternidade, ela não é isso. Se a gente entendesse e se tivéssemos mais contato, sem tabu, sobre essa questão da psicologia, da terapia, sabe? Se fosse, principalmente no nosso meio cristão, evangélico, né? Eu sou evangélica, falando de mim. Se não tivesse tanto essa coisa de que psicólogo é coisa de doido, né, coisa de crente, é falta do Espírito Santo, e tantas outras coisas, a gente curaria as nossas feridas emocionais para não reproduzir isso nos nossos filhos. Uau. Então a gente entenderia, eu amo acordar, botar a mesa para mim e para os meus filhos, acordar os meus filhos, falar assim, vamos tomar nosso cafezinho da manhã, e vai, senta na mesa, e eles já querem levar o iPad e falar assim, aqui não é lugar de tela. E o meu filho tá ali e ele sabe que é desse jeito. E vamos aqui, a gente conversa e a gente fala. Eu amo levar os meus filhos na escola. É uma perda de tempo? Pode ser uma perda de tempo. Poderia colocar numa van. Mas eu gosto. São 15 minutos na ida, 15 minutos na volta que a gente vai conversando. Falhou minha voz aqui. E esses 15 minutos é tão precioso, né? Eu já aproveitei tantos esses momentos ali com a Ana indo e voltando para ter altos bate-papos. Mas pode continuar. Pois é. Só que aí, às vezes, a gente ainda tá esperando essa retribuição. Tá esperando algo em troca. Porque eu deixei de fazer tal coisa para te levar na escola. Esse é teu papel, mãe. Que absurdo. Sabe? Essa é a tua função. Essa é a função da maternidade. É se doar para depois criar um pai de família que vai se doar. Criar uma mãe de família que vai se doar. Então, cada fase da nossa vida é um tempo. Eu já fui criança, alguém cuidou de mim. Agora, eu sou adulta, eu cuido de outra pessoa. Uau, gente, o que a Mariel tá falando é tão poderoso e eu até quero deixar um recado aqui, olhando aí pra vocês, um recado pra vocês. Para de ser vítima, sabe? Se fazer de vítima. Aprenda a ter posicionamento. Você é mãe, você é uma mulher, você precisa de maturidade. Porque o que eu mais vejo é mães imaturas. Eu trabalho com mães, gente, tem 10 anos. O que eu mais... Ontem mesmo eu estava conversando com uma mãe. Eu falei, não, por favor, vamos descer desse lugar e vamos agora ter um posicionamento diferente. Ou às vezes é boazinha demais, ou às vezes é rígida demais, é brava demais, às vezes se faz de vítima e fica naquela montanha russa de desequilíbrio emocional. E aí o que acontece? Quem fica prejudicado? Seu filho que fica perdido. Eu fico vendo, Mariel, crianças, adolescentes que estão em contexto muito disfuncional, de muita picuinha, de muita contenda, de adultos imaturos, se torna um adulto também do mesmo jeito. É um problema para a sociedade, porque minha filha vai precisar casar com um rapaz que teve uma boa criação. Amém. Né? Ontem eu estava conversando com uma jovem no consultório, uma paciente minha de 15 anos ela já tá. E a gente chegou nesse ponto de conversar sobre a criação dela, ela desabafando algumas coisas, algumas reclamações e tal. E uma situação bem abusiva que ela passou, muito triste com o pai dela, sabe? Eu falei, joga tudo pra fora e vamos resolver, vamos liberar perdão sobre isso e vamos pensar no seu futuro. Porque isso não é bom, né? E lá na frente você vai ter seus filhos, você vai poder criar também e tal. E aí a gente falando, e a gente chegou no ponto dela, com 15 anos, né? Quando ela foi buscar um namorado, um relacionamento e tal. E, gente, isso é tão sério. Então, assim, quanto mais você fica complicada, quanto mais você é imatura, quanto mais você faz essas cobranças que a Mariel acabou de falar um pouquinho aqui, essas cobranças do seu filho que não é pra você cobrar dele. Eu não tenho que cobrar da Ana, ela ficar fazendo as coisas pra mim, ela me amar, ela cuidar de mim, que inversão, né, Mariel? Não, é eu que cuido dela, é eu que tenho o prazer de servir ela. Essa semana a minha parou.
marcando um compromissozinho no shopping, e ela queria uma roupinha nova. E eu lembro que eu tava lavando louça. E eu lavando a louça, ela, mamãe, o passeio é domingo e tal, eu queria ir na loja tal, porque eu tô precisando de uma roupa, eu queria me arrumar assim, assim, assim. Eu podia virar pra ela, Mariel, como uma mãe tóxica, reativa, sem Jesus, né, sem o Espírito Santo, eu podia virar e falar assim, menina, você não tá vendo que eu tô ocupada, tô lavando louça, você acha que eu vou ter tempo de ir na loja com você? Usa qualquer roupa que você tem aí e tal, que não sei o quê. Gente, mas se fosse um passeio meu, eu teria o prazer também de arrumar um look pra mim, de me arrumar pra ir tá bonita pra encontrar as minhas amigas. Na hora que ela me pediu aquilo, ela tava com a carinha assim numa bancada que tem lá no apartamento. Ela tava assim, mãe, aí não sei o quê, e eu de costas. Aí eu olhei assim pra ela, virei pra trás. Falei, filha, interessante. Tá, você tá querendo um look? Tá bom, faz o seguinte, a mamãe vai organizar o tempo, essa semana eu vou me organizar, nós vamos lá sim, eu vou organizar e você vai bem linda mesmo, a gente vai fazer do jeitinho que der certo e você vai bem linda então pro seu passeio e até eu que vou levar. E eu falei, e a mamãe vai também, vou esperar vocês, pode ser a tarde inteira no shopping, eu vou ficar a tarde inteira, não vou ficar entrando no meio das coisas das suas amigas, pode se divertir, eu vou ficar por lá só pra cuidar mesmo de vocês e tal. Enfim, gente, é isso. E como ela se sentiu feliz, cara, minha mãe entendeu. E segura. E é importante também a gente, como a gente está falando para as mães, a gente deixar claro que a gente não está trazendo isso para que você se culpe mais, se cobre mais. Não é um peso de acusação, é um peso de libertação para que tu saia desse lugar, porque o lugar onde a gente fica com autocomiseração é um lugar que nos puxa cada vez mais para baixo. Então, cada vez que a gente fica nessa coisa, ai, porque o meu filho, porque e não toma as rédeas da situação, aí vem mais culpa. Aí a gente se sente uma mãe ruim, aí a gente olha pro resultado, aí vai tornando uma bola de neve. Então, por que que a gente tá batendo nessa tecla de amar a maternidade a ponto de não esperar nada em troca dela? É para que você seja livre, para que você viva essa maternidade de fato amando ser mãe, amando o seu papel. Enquanto a gente fica buscando viver um papel que não é o papel real, tem a dor da disfunção. Sim. Tem a dor de sabe quando tu tá tentando colocar um sapato 33 num pé 34? É isso, dói, machuca, dá bolha. Aí tem que botar remédio, tem que botar band-aid. Nossa. Toda hora tentando colocar alguma coisa. Entenda o seu tamanho, o seu papel, o seu lugar. Sim. E viva isso. Aí, claro, maternidade é o resto da vida, a gente sentindo que tá falhando em alguma coisa. Sim. Ontem mesmo eu postei um vídeo, meu olho tava tremendo, assim, ó, de noite. E a Glória do lado, mãe. E aí eu filmei e eu coloquei assim, eu preciso ser uma melhor mãe, disse eu já com o olho assim. Porque é isso, a maternidade é assim, ó, nossa, eu tô dando muito amor, tá faltando disciplina. Ai, eu tô disciplinando demais, tá faltando amor. Ai, eu quero... A gente vive nesse incerto do que eu tô fazendo, será que tá certo, do que não tá. A gente olha um vídeo na internet que diz assim, deixa o bebê chorando, aí olha o outro, Deus o livre, deixa o bebê chorando. Aí, então assim, a maternidade, ela é o resto da vida. A gente tentando ponderar o que é o certo. Então, não, vai ter. Só que quanto mais a gente... vive, né? Vive, minha filha. Vive essa maternidade com amor, né, Mariel? Exatamente. E se permita, vai ter coisas que a gente vai errar. Vai ter coisas que a gente vai ter que se arrepender. Vai ter coisas que a gente vai ter que se colocar no lugar de pedir perdão. Ó, peguei pesado demais, fiz isso errado demais. E a vida, ela é assim. As relações, elas são assim. Sabe assim, o que o Senhor... aconteceu comigo essa semana, que o Senhor falou no meu coração? A importância a gente estar buscando também é elevar o nosso nível de consciência, porque às vezes, se a gente fosse trazer para a psicologia, a gente ia raciocinar de uma forma. Se a gente for trazer para o espiritual, a gente vai raciocinar de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, gente. Porque o maior psicólogo é Jesus. Então, é tão bom quando ele te alerta, ou quando você sente o Espírito Santo falando com você ali, que você vê uma coisa que você não estava vendo com o seu filho, que talvez, igual ela falou, você está se sentindo culpada, você está errando, nunca vai ser perfeito e tudo, mas aí quando você vai enxergando os pontinhos, você vai, ao longo dessa trajetória, que é maravilhosa e cheia de altos e baixos, a gente tem que ir percebendo e trabalhando, igual eu estava na igreja, minha mãe me chamou para ir na igreja. Aí eu fui na igreja com a minha mãe. Aí era daquele culto bem pentecostal e tava tendo uma pregadora que eu falei, meu Deus, o céu desceu aqui, o que tá acontecendo? Ainda bem que eu vim, porque eu tô recebendo. E aí, minha mãe sentada, minha filha do meu lado e eu na ponta. E aí, aquela ministração acontecendo, e minha filha tava ali, eu tava tão ali entrando naquela ministração e tal, e buscando, né, a presença de Deus. E aí, minha filha tava assim, com o olho aberto e mais fria e tal. Aí, por um momento, eu olhei, falei, engraçado, eu tô cuidando de tanta coisa. Será que eu tô cuidando da unção dessa menina? Que eu tô depositando na vida dela? E tal, porque é um processo. Se eu quero construir, que da minha casa saia um profeta, saia uma pastora, né? Eu vou ter que me doar pra construir isso, né? E aí eu olhei e falei, meu Deus. Aí eu fui embora.
podia ter falado pra ela assim, nossa, mas você tava tão fria lá na igreja, você não tava orando, você tava isso, falei, não, eu vou orar, vou sentir e vou ter uma atitude de começar a ouvir mais ministração em casa, igual eu ouvia antes, ouvir mais louvor em casa, ler a palavra, que a gente tem um projeto de ler a palavra junto e tal. E só que eu tive um insight ali, eu vi, né? O Espírito Santo me mostrou. Aí eu vou construir. Vai ser cansativo, vai levar um tempo, eu vou ter que ser apaixonada pela maternidade, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter resistência, vai dar trabalho. Imagina você que tem que construir 5 lá na sua casa, entendeu? E cada um diferente do outro. Exatamente. Cada um Deus tem um ministério, cada um Deus tem um propósito. Meu Deus! Então, assim, é sobre isso, Mariel. Mas aí, ser apaixonada na maternidade é você então aceitar. Ué, eu vou pagar o preço. E aí, você quer pagar o preço? Né? Será que as mamães estão conseguindo pagar esse preço? O que seria para você pagar o preço pela maternidade? Qual que é a colheita? Por que a gente tem que pagar o preço pela maternidade, Mariel? Vixi. Eu acho que tu já falou sobre a responsabilidade que a gente tem de deixar pessoas melhores, né? Para a sociedade, para as futuras gerações. Então, os meus filhos, eu tô criando a nova geração. Nossa, forte. Sabe, quando a gente entende isso, e aí tu falou, né? A minha filha vai ter que casar com alguém. E aí eu penso, o meu filho vai ser o marido de alguém. Nossa! A minha filha vai ser a esposa de alguém. E aí, que tipo de ser humano, de pessoa física eu quero entregar para outra pessoa? Nossa. Sabe? Eu quero que seja uma empreendedora, uma empresária. Que tipo de empresária eu quero que a minha filha seja? Nossa. Uma empresária corrupta? Ou uma empresária séria? Eu quero que o meu filho, ele seja... Olha que engraçado, né? Uns 2 dias atrás, eu tava arrumando meu filho pra escola e ele falou assim... Ai, mãe, eu não quero, sabe, ter que sair pra pregar essas coisas, eu não quero. Mas eu quero ser uma pessoa direita. Desse jeito. Mas eu quero ser uma pessoa direita. Eu quero ser uma pessoa correta, mas eu não quero sair pra pregar, tá, mãe? Então, talvez o ministério do meu filho não seja eclesiástico, não seja dentro de uma igreja. Pode ser dentro de uma empresa. Mas olha que lindo ele ter a consciência de que, embora ele não seja um pregador, ele quer ser uma pessoa correta. Uau. Sabe? Então, é isso. Essa é a pessoa que a gente tá gerando. Sim. Porque as pessoas que hoje roubam o nosso país, as pessoas que hoje traem as esposas, as mulheres que são insubmissas, elas foram criadas por alguém. Nossa, forte. É muito forte a gente entender o nosso papel. O caráter, por isso, né? que eu digo que a maternidade não é para nós. Eu tô criando o marido da minha nora. Sabe? Então, assim, é muito sério. Eu não quero que a minha nora lá com 2 anos de casado venha reclamar do meu filho, que ele não, sabe? Sei lá o que ele vai estar fazendo. Não, eu quero que ela venha e me agradeça. Eu tenho motivos para agradecer minha sogra. Que ela olha eu e fala tenho assim, um marido que ele é, sabe? Porque a minha sogra pagou o preço. De levar filho para culto, de querer ou não querer estar na igreja. Sabe, eu tenho um marido que é apaixonado pelo evangelho. Apaixonado por Jesus, apaixonado por pessoas. Então, a minha sogra foi uma mulher, ela e o meu sogro, claro, que instruíram o meu marido no caminho. E eu quero ser essa mulher, eu quero ser essa mãe. Eu quero ser essa pessoa que instrui os filhos no caminho do Senhor. E que eles possam dizer, minha mãe dentro da igreja e fora da igreja é a mesma pessoa. Uau. Não, e sabe de uma coisa que você me fez pensar aqui? Pra gente falar pras mamães, nessa série Apaixonadas pela Maternidade, é que a mãe, você precisa descansar seu coração. Eu, Grace, preciso descansar meu coração. A gente não tem o controle nem o poder de tudo. E aí, por exemplo, você precisa olhar pro Guilherme Batista e você entende que ele é apaixonado por Jesus, o ministério dele é muito forte, eu acho muito lindo, eu acompanho a questão dos adolescentes, de tudo que ele faz, né, e tal. E, enfim, você precisa entender ele dentro disso e ter paciência, orar, honrar, ter sabedoria, ok? É o ministério dele, ele também entende o seu ministério, né? Isso é uma troca ali, vocês estão servindo um ao outro, isso é importante. E aí, o que acontece? Como mãe, você tá educando 5, eu tô educando a Ana e tô ajudando um monte lá no consultório. E chamando os pais para trabalhar, para mudar comportamento, tal. E o que a gente mais precisa, que eu falei ontem para uma mamãe, eu falei assim, descansa seu coração.
Você não tem o controle sobre tudo. A gente tá fazendo... O que é ser apaixonada pela maternidade? É ter esse coração que você tá tendo. De, eu quero me doar pelos meus filhos. Eu quero colocar um homem bom no mundo para ser um bom esposo. Se meu filho não for ter um ministério dessa forma como ele vê, às vezes, o meu esposo tendo, mas ele vai ter na empresa dele, ele vai salvar alguém lá. Deus tem um propósito em tudo, Amém. né? Ele vai fazer. Então, peraí. Eu, Grace, nem a Mariel, nós temos poder de nada, nós temos só que orar e confiar. Então, descansar o coração. Então, se a gente está fazendo um bom trabalho, a gente vai colher o fruto, que até o livro que eu perguntei se ela trouxe, ela não trouxe, mas vai chegar mais. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo. Já vamos pedir o povo para curtir e comentar. Deixa eu aproveitar. Pera aí, Mariel. Curte o vídeo. Comenta, digita aí, eu quero ser uma mãe mais apaixonada pela maternidade. Ajuda aí o YouTube a entregar nosso conteúdo para mais pessoas. Comenta aqui se esse podcast está edificando a sua vida, o que você está sentindo aí. Comenta aí, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá do Instagram da Mariel para vocês poderem seguir. Sigam ela tem um livro que é O Fruto. Eu quero ler, tá? Depois quando chegar você me avisa que eu quero quero ler. E, enfim, do seu livro eu já escrevo mais ministrações. Você prega de lá, Amém. eu prego de cá. Isso e nós vamos fazer na obra do Senhor, gente. Então eu quero. E aí você tem link depois para comprar? Ele tem online? Tem? Lá na biografia do meu Instagram também tem. Direto o link da editora. Pode comprar direto. Ótimo. Não, porque você pode me mandar, que aí eu coloco, que a mãe quer comprar o livro, já compra, já clica no link, já cai. Porque o povo hoje sabe que é rápido, né? Assim, já quero ver um negócio aqui, já quero clicar e já quero resolver. O povo já é acelerado, meu Deus, que mundo nós estamos vivendo. Então eu vou deixar lá o Instagram da Mariel, vocês vão seguir e tal. E o livro dela. Então, assim, enfim, é isso, sabe? É você se doar, é você entender que é o seu papel. Isso é ser apaixonada pela maternidade. E depois vai ter o quê? O fruto, que é seu livro. Depois você planta, na verdade, e você vai colher lá na frente. Conta um pouquinho aí desse livro pra gente. Fiquei até curiosa agora. Aproveitando esse gancho, né? Se for para esperar por algo da maternidade, que seja isso, a colheita. Porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Ele vai semear. Então, isso é uma promessa, isso é uma garantia que nós temos, que aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, não fica esperando que seja a curto prazo. Não espera plantar de noite e colher de manhã. É lá na frente. Então, plante coisas boas. Sim. A maternidade é isso. Se for para esperar algo em troca da maternidade, que seja a colheita daquilo que tu plantou. Uau. Porque a gente vê aí, né, algumas mães que passaram a vida semeando na vida dos filhos e parece que os filhos não deram em nada, né? Desviaram dos caminhos do Senhor e coisa. Mas uma hora a colheita vai vir. Uma hora, aquilo que tu plantou no coração deles vai estar lá. Uma hora, igual o filho pródigo, a pessoa vai cair em si. Nossa. E vai lembrar, não, olha... Mas eu lembro quando eu era criança, às vezes vai entrar num lugar, vai ouvir uma música, vai falar assim, meu Deus, a música que minha mãe ouvia em casa. Eu choro, não, Mariel, mas eu chorar. Sabe? Então, assim, planta. O dia que tu vai colher, não tem como saber. A gente planta o feijãozinho no pote, não planta? A gente sabe o dia que vai dar fruto? Não sabe. Porque o regar vem do Senhor. Uau. Cabe a nós plantar o que é certo e a colheita uma hora vai vir. Então, assim, não fica esperando ansiosamente por essa colheita. Só descansa e confia que se tu tá plantando o que é certo, uma hora a gente vai colher. E sobre o meu livro, Fruto, ele é uma jornada sobre as características do fruto do Espírito. Uau! Então, aquilo que o mundo, né, tem clamado, aquilo que nós, como mães, temos clamado. Senhor, eu preciso de amor, preciso de paciência, eu preciso de paz, preciso de bondade. Todas essas coisas são fruto do Espírito Santo. É algo que já está dentro de nós e que ele nos chama para evidenciar tais coisas. Então, é um livro super interativo, fiz para mulheres, dou vários relatos da minha maternidade também, do meu casamento e de tudo aquilo que eu vejo a mão do Senhor me entregando, mansidão, sabedoria. Ele vai entregando as porções dele, daquilo que ele já depositou dentro de nós através do fruto do Espírito. E aí, a Grace vai deixar aí o link para vocês, para que vocês possam adquirir. Eu quero o meu também. Fruto. Não, Mariel, eu tô anotando aqui. Agora eu tô assim, nos podcasts. Vocês vão falando, os convidados vão falando, eu vou anotando alguns ganchos. Porque eu falo, meu Deus, não posso esquecer isso aqui, não. A colheita dos nossos filhos, que você tava falando agora. Tipo, por exemplo, sabe o que eu, assim, eu, Grace, vejo, assim, hoje?
que seria a maior colheita da minha vida, que eu acho que talvez você vai concordar. É tipo, por exemplo, lá na frente, quando a minha filha tiver com 20 anos, 20 e poucos anos, quando ela estiver seguindo a vida dela, esses dias ela perguntou pra mim, mãe, quanto custa pra mobiliar um apartamento? Falei, meu Deus, a menina já tá querendo ir embora, né? Eu falei, mãe, quanto será que eu vou gastar pra mobiliar um apartamento? Ela perguntou pra mim. Olha, meu Deus. Eu falei, uau, Ana, a Ana, ela tem uma cabeça bem analítica, bem lógica, assim, das coisas, sabe? E aí eu falei, uai, vamos pesquisar, vamos pensar, né, e tal. Sabe o que vai ser a maior colheita? É ver a vida dela caminhando. Sim. Por exemplo, a sua mãe hoje, quando ela olha pra você, Mariel, e ela vê você feliz, ela vê você, a sua vida seguindo, ela vê você hoje maternando, você na correria, fazendo as coisas, ela fala, meu Deus, graças a Deus, tá tudo bem com a minha filha. Esse eu acho que é o maior prazer de uma mãe, a maior alegria, você olhar para os seus filhos e ver que eles estão bem, sabe? Eu vejo a minha mãe, as preocupações dela, às vezes mandando uma oração para mim, às vezes meia-noite, às vezes hoje ela, bom dia, tá tudo bem, como é que você tá e tal. E eu falo, uau, né? O que elas querem? Do fundo lá do coração delas, elas querem ver a gente bem. Tendo recebido uma educação saudável ou não, ferida, né, ou não, porque elas também passaram pelos processos, hoje eu consigo, curada, entender os processos da minha Sim. mãe. Porque antigamente, Maria, eu entrava numa posição de julgamento. Isso gerava desequilíbrio na minha vida. Até o Senhor me curar 100%, eu entender que estava tudo bem, que eu tive a melhor mãe e que ela fez o que ela conseguia fazer, né? E hoje, graças a Deus, eu sou fruto dela. E hoje eu posso fazer muito melhor e a Ana vai fazer muito melhor. Amém. Então, o que acontece? A mãe, ela só quer ver o filho dando certo. Mas, se essa mãe hoje não paga o preço, que é o que a gente está falando aqui, se essa mãe não se dedica nas pequeninas coisas, igual eu cheguei aqui e você tá com seu filho de uniforme, tava sentado fazendo tarefa, se você não entende esse cuidado, porque você poderia falar assim, não, eu tenho uma gravação, não dá pra fazer, e depois você começa a brigar e tal. Ai, que maternidade é essa? Que preço é esse que a gente tá pagando? A gente vai ter que o quê? Parar para ir observando e fazer sempre o nosso melhor, mesmo no dia das nossas dores. Mariel, nos piores dias da minha vida, nas piores dores, nos meus piores momentos, eu não deixei de ser mãe. E sabe uma coisa que eu fiz, que eu estava comentando ontem com uma pessoa, que eu até quero falar para as mães, que às vezes Deus vai usar isso aqui para ajudar as mamães lá, é que eu vejo muitas mães que são separadas. Eu tive uma paciente no consultório, que ela virava pro menino e falava assim, vou te mandar pra casa do seu pai, vou te mandar pra casa do seu pai. Mas não era um te mandar pra casa do seu pai pra ele ser feliz, pra ele se divertir, você vai pra casa do seu pai que é legal, não. Era tipo uma forma, tipo assim, eu tô cansada e eu não tô dando conta de resolver as coisas com você, então eu vou te mandar pra casa do seu pai. Falou tanto que a palavra tem poder, que chegou uma hora, o menino, eu quero morar com meu pai. Aí ela enlouqueceu. Quê? Grace, eu faço tudo, eu não sei o que. Eu falei, mas você falou, não falou? A palavra tem poder. Então, a minha filha, tem 4 anos que eu passei por um processo de divórcio. Eu nunca abri a minha boca nos momentos difíceis, assim, eu vou te mandar pra casa do seu pai. Você tá doida? Pra que eu vou falar uma besteira dessa? Ela vai pra casa do pai dela pra poder ser feliz, pra se divertir com ele, pra ter um momento com ele e tal. Mas não porque porque eu tô colocando ela como um peso pra mim. Então, a maternidade, gente, é algo tão sério. E o que nós estamos falando aqui é tão poderoso. Se você entender que você precisa ser uma mãe que cuida do seu filho com amor, com alegria, mesmo nos seus dias difíceis, você já pulou de fase agora. Aí você vai pular de fase, você vai entender o que nós vivemos. Então, nos piores dias, eu fui a mesma mãe. A mãe que amava, a mãe que abraçava, a mãe que ia comprar roupa, a mãe que brincava, a mãe que ia levar pra escola, a mãe que fazia. Por quê? Porque o meu papel é ser mãe. E aí, Mariel? É, mais uma vez, a doação, né? É no momento onde tu tava esperando que alguém viesse, te abraçasse, resolvesse teu mundo, fosse atrás das coisas pra ti, que tu só queria ficar deitada e o dia passar. E aí o despertador tocou e tu foi, deu banho, vestiu o uniforme, preparou o pão de queijo, entrou no carro, levou pra escola. É a doação. Uau. O mundo não para pra gente se recompor. A maternidade não para pra gente juntar os nossos cacos. E é por isso que a gente não pode depositar neles essa responsabilidade. Porque eles não são capazes de suprir o que a gente tá sentindo. Então, é a gente entender isso e entender que a gente vai continuar se doando. Capenga, véia, pode. A gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Uau! Ei, gente, vocês estão vendo. Ô, produção... Joga aí na tela pra mim. Vamos fazer uma propaganda aqui agora. Vamos falar da... Você tá fazendo esporte, Mariel? Tô fazendo esporte. Eita, tá se cuidando? Sim, graças a Deus. Ah, tá assim que eu vi você treinando. Vi você na academia. Eita. Eu até vi um dos seus meninos comentando. Ah, mãe, você não vai pra academia, você vai. Ah, tá vendo? O dia que eu fui começar,
que eu tava tomando pré-treino e eles, pra quê? Tu não treina? Eu vi esse. Tá vendo que eu sou sua seguidora, Tá hein? vendo? Eu vi, Fiel. curti. Esses dias eu vi que você tava com alergia também. Eu falei, meu Deus. Gente, vamos lá. Eu quero falar pra vocês hoje da Bueno Tênis Club, que é uma escola de tênis. Seus meninos já praticou tênis? Eles já fizeram, mas não permaneceram. Fizeram só aula experimental e o Pedro faz beach tênis. Mas eu tava Uau. querendo botar o João no tênis, olha aí. Ah, já Bueno achou? Tênis Club, olha aí. Se vocês quiserem, a gente pode conversar. Aí, tá vendo, Mariel? Já vai falar com a Marina. Já vou te passar o contato da Marina pra você levar os meninos lá. Eu quero colocar a Ana também pra fazer. O que acontece? Eu tive uma experiência com tênis, joguei 60 dias, amei, tô com a minha raquete lá parada, falei que eu vou organizar minha agenda pra jogar. Por quê? O que eu percebi? Pra mim, eu já experimentei vários esportes, mas o tênis, o que eu percebi? Ajuda muito no foco, na ansiedade. Você aprende a ter mais concentração ali. Por quê? Porque o tênis, ele é um esporte difícil. Você precisa ter controle de quadra. Eu achei, a experiência que eu tive, o máximo. Eu ia embora e falava, meu Deus, você tem que ter tanto controle. Se você não raciocinar o tempo da bola, tal, outro jogador, você não vai ganhar nunca numa partida, entendeu? E quando você começa a fazer as primeiras partidas ali, brincando com a pessoa que tá lá na aula junto com você, você começa a empolgar. Você fala, não, eu quero ganhar, eu quero aprender e tal. Então, assim, o tênis é um esporte extraordinário. Se algum dos seus meninos estiver precisando trabalhar a ansiedade, foco, concentração, já leva, porque é um... Vou levar. Então, pessoal, hoje eu quero deixar essa dica pra vocês da Bueno Tênis Club, que é uma escola que tem beach tênis, tem tênis, tem um outro esporte novo que é o pickleball. A Marina, minha amiga maravilhosa, uma escola super localizada do lado do Goiânia Shopping, pra quem mora em Goiânia, na T10, gigante. Do lado da minha casa. Sério? Você mora aqui perto? Você mora pertinho? Então a gente mora perto, eu moro na T36. É? No Bueno. Eu moro esquina com a T9. Tô te descobrindo, hein, Mariel? Agora eu vou te achar, você vai ver. Pertinho. Então é ali pertinho e é uma escola maravilhosa. A Marina é uma pessoa incrível, muito animada, muito alegre. Então, pessoal, pra você aí que tá parada, minha filha, qual que é o propósito lá deles? Se você tem dificuldade de ir pra musculação, tem gente que tem tédio, né, de ir pra musculação. Tipo, você ficar ali fazendo a musculação sem personal, às vezes não dá conta de treinar e tal. E pra você que tem tédio de musculação, vai fazer um esporte em grupo. Por exemplo, eu faço crossfit. Meu Deus. Essa aí tá outro nível. Ela tá um nível a mais que nós. Tá vendo? Réis mortais. Tá vendo? Eu faço, Mariel, mas assim, eu não faço aquele negócio que eu vejo Não, eu sou mais feminina, eu gosto de fazer mais de leve. Porém, eu faço. Por que eu faço? É um esporte em grupo. É igual tênis. Eu gosto de esporte que você tá em movimento, que você tá com pessoas, que tá, sabe, assim, mais como é que eu vou te falar? Mais agitado, né? Que eu sou mais agitada. Eu gosto de esporte assim. Então, não fica parada, não, minha filha. Vai fazer um esporte. Vou deixar aqui o link lá do Instagram dele. Vocês clicam no link, vai seguir. Vou deixar também o link do WhatsApp para vocês poderem chamar lá as recepcionistas. E já marca sua aula experimental e vai fazer um tênis. Melhor escola de tênis de Goiânia, viu, gente? Vocês fazem a tarefa de casa. Mas é isso. Obrigada, produção. Mariel, o papo tá bom, vamos partindo aqui mais pro final, mas vamos seguir aqui falando sobre essa paixão que nós temos pela maternidade. O que eu quero deixar hoje aqui no coração das mamães? Ser apaixonada pela maternidade não é só ficar na correria, não. Você falou uma coisa, Mariel, muito interessante e que eu compartilho muito do que você falou também. O seu tempo de tomar um café, pode ser na esquina, minha filha. Lá na minha rua tem um monte de cafeteria, eu vou na esquina lá, eu desço meu prédio, vou na esquina e tomo um café às vezes. Eu gosto de sentar lá um pouquinho, pegar um livro e tal. Mesmo em meio à minha correria, às vezes eu nem posso, igual ontem foi difícil pra mim na igreja, mas eu falei, meu Deus, eu preciso deixar tudo aqui, eu preciso ir pro culto, eu marquei, eu tenho que ir. Foi um momentozinho meu. Ontem a Ana tava com o pai dela e eu falei assim, vou tirar um momento ali. Então, tomar um café, fazer um esporte, que é difícil pra mim acordar cedo, eu tô indo na turma das 6 da manhã. É dificílimo. Eu tenho uma certa dificuldadezinha, mas eu tenho disciplina. Então, eu me esforço, deixo minha bolsa arrumada, já deixo a roupa. Então, assim, é você cuidar de você também. Ser apaixonada na maternidade, ok, eu tô me dedicando. Eu vejo de manhã, às vezes o uniforme da Ana tava dobradinho lá, eu vou lá dar uma passadinha no uniforme. Às vezes eu tô passando a camiseta dela, passo com o maior prazer. Falo, filha, eu deixei seu uniforme lá. Filha, a Ana tá com 11 anos, eu arrumo a lancheira dela, eu coloco uma fruta até hoje. Ela não gosta muito de lanche acostumou, né? Não gosta muito. Filha, hoje a mamãe colocou uma banana. Quando ela chega, eu pergunto, você conseguiu comer a fruta hoje e tal? Qual que você gosta? Gosto de uva, mamãe. Vou colocar a uva, então. Isso é carinho, isso é amor, isso é cuidado. Eu tenho certeza que ela vai fazer a mesma coisa com a filha dela, porque ela vai ter memórias pra isso. Então, tipo assim, não é assim, larga de ser folgada. Vai você pegar suas coisas. Vai... Não, eu pego com o maior prazer.
sabe? Coloco ela pra fazer também, ela tem autonomia, ela é uma menina cheia de autonomia, mas eu amo servir. Eu amo servir, eu sei que eu tô plantando pra colher lá na frente. Então, o que acontece? Precisa ser um prazer. Então, a gente tem que cuidar da gente também. Pra você tá bem pra cuidar dos seus 5 lá da sua casa e eu cuidar da Ana, eu preciso estar bem primeiro em Com mim, certeza. em Deus. Então, Mariel, deixa pras mamães uma dica sobre isso. Por que que você acredita que a mãe precisa cuidar dela? É o autocuidado que a gente fala, Nossa. né? Eu falo muito sobre isso, bato muito nessa tecla, que para que a gente possa estar bem pro próximo, a gente precisa primeiro estar bem consigo mesmo. Então, para que a gente possa entregar tudo isso que a gente está falando aqui, da doação e do carinho e do amor, a gente precisa ter o nosso tempo. Só que aí a gente volta para essa questão da identidade. Para que eu saiba como me recarregar, como, né, me recompor, eu preciso me conhecer. Porque às vezes tu tá tão ali naquela coisa que tu não sabe mais qual é a tua comida preferida. Sabe qual que é a tua cor preferida, teu sonho, tua ambição, teu projeto. Tu tá vivendo tanto aquela correria. Então, assim, eu sei o que eu gosto de comer quando eu tô estressada. Eu peço meu sushizinho, sabe? Eu boto todo mundo pra dormir. Eu tomo um banho, pode ser 1 da manhã que eu vou sentar pra comer, mas eu vou ter meu tempo. Sabe? O dia foi agitado, aquela coisa, eu tô estressada. O que que eu vou fazer? Eu vou cuidar de mim em algum momento. Ai, mas eu não tenho tempo, Mariel. Gente, acorda 30 minutos antes. Eu preciso acordar 7 da manhã. Acorda 6h30, passa teu café, senta, lê o teu devocional, faz alguma coisa por ti. A Grace falou, vai pro treino de manhã, antes do filho acordar. Faz alguma coisa que te gere prazer em viver. Uau. Sabe? Então é esse autocuidado, é estar bem para que a gente possa entregar o melhor. Porque o que a palavra de Deus nos diz, né? Que a boca fala do que o coração tá cheio. Que a gente entrega. Vamos mudar aí para palavras do dia a dia. A gente vai falar, a gente vai fazer aquilo que tá dentro de nós. Então eu tô estressada, eu tô acumulada, a minha boca vai gerar morte. Eu vou olhar para meus filhos, eu vou explodir com eles algo que eles não têm nada a ver. Porque eu não me adequei dentro da minha rotina, dentro dos meus afazeres, dentro das minhas responsabilidades. Eu não coloquei lá 30 minutos de autocuidado para que eu pudesse me reorganizar. Então, ó loucura. Esse ano eu tô fazendo uma loucura. Nossa. Não indico, tá? Foi algo que eu fiz e assim, não que eu me arrependo, porque, claro, a gente vai gerando coisas boas, mas assim, foi uma loucura. Meu Deus. E de tudo eu tô gerando coisas boas, mas eu coloquei um de manhã e um de tarde. Entendi. Pra que eu tivesse tempo com cada um. Nossa. Só que aí vocês pensam, cadê o meu tempo, né? Nossa. Porque de manhã é um na escola, 11h30, eu já até perdi o horário de buscar ele. Eu avisei minha mãe que se eu não mandasse mensagem é porque ela ia ter que buscar. 11h30 buscar outro, pra 12h30 já tá saindo de casa pra levar o outro. Ainda veio pro podcast. E veio pro podcast, tá vendo, gente? Mas eu separei esse tempo pra né, conseguir ter essa conversa, esse tempinho. Agora de manhã eu tô só com um, de tarde eu vou estar só com o outro. Uau. Essa coisa. Mas eu vi a loucura que é não ter o tempo pra mim. Então, assim, pesou nesse lado. Me sacrifiquei esse ano para que isso acontecesse. Senti que eles estavam precisando. Eu tive uma bebê, então eles estavam precisando trabalhar essa unicidade deles. Tratava eles muito assim, os guris, como se eles fossem uma coisa só. E eles não são. É o João e o Pedro. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outro. Um gosta de salada, o outro gosta de pizza. Então, eu precisei ter esse tempo para me conectar na individualidade de cada um. Mas eu senti que faltou tempo para mim. Então, eu não vejo a hora de chegar ano que vem. Já falei que eu vou botar todo mundo de tarde, inclusive a Glória. 2 anos, ela vai pra escola de tarde. Porque de tarde eu preciso ter o meu tempo, gente. Eu preciso fazer minhas coisas, preciso fazer meu nada. Preciso... Porque esse ano eu não tô tendo muito essa opção disponível. Mas aí o que eu faço? De fazer meu nada. Mas aí eu busco alternativas. Adorei. Então, vou treinar de manhã. Quando meu marido tá em casa, principalmente, que aí eu falo assim, amor, fica com ela que eu vou fazer tal coisa. Eu não tenho babá. Não tenho funcionária, tá? Nossa. Agora vocês vão me achar louca. Sou eu que lavo na minha casa, sou eu que cozinho na minha casa, sou eu que faço tudo. O máximo que eu tenho é diarista e passadeira. Só. Mas eu senti, então eu posso falar por experiência própria, como faz falta a gente ter o nosso tempo. Nossa. Busca dentro da tua rotina qualquer
coisa. Uau. Qualquer coisa. Pra que tu tenha um momento. Pintar um Bobbie Goods, sabe? É qualquer coisa mesmo. É algo que te dê prazer. É algo que tu veja que tu tá viva, que tu Uau. ainda existe, além das Sim. tuas tarefas, além das Uau. tuas funções. Nossa, gente, a Mariel, você contando um pouquinho da sua história, né? Você acabou de naturalmente falar o que é ser apaixonado pela maternidade. Porque, assim, você abrir mão do seu tempo ali e pensar assim, nossa, peraí, os meus filhos, um tá precisando disso, o outro tá precisando na individualidade deles. Mariel, só uma mãe que tá muito em Deus para conseguir enxergar isso. Porque eu vou falar uma verdade, gente. Não adianta achar ruim, não. Se você tá muito aí, não tá buscando as coisas em Deus, não tá orando, não tem tempo com Deus, não vai na igreja, não tá buscando ficar bem, não tá fazendo um esporte, não tá fazendo uma atividade física. Se você não tá enxergando o que tá acontecendo ao seu redor, você tá perdendo seu tempo, as coisas estão acontecendo, você não consegue enxergar sua casa, você não tem tempo de mesa, porque para você não é fácil, para mim também não é. Mas, por exemplo, eu parei semana passada, depois do almoço, e fui ler com a Ana, ler um livro nada a ver de escola. Vamos ler, vamos tirar um momento nosso? Aí essa semana eu falei, filha, vamos tirar toda segunda-feira, vai ser o nosso culto familiar. Toda segunda-feira depois do almoço, porque a mamãe não vai pro consultório. Então eu chego, a gente almoça juntas, você toma o seu banho, tal, e a gente vai sentar nós duas, 1 hora ali, das 2 às 3, a gente tem o nosso momento. Esse momento é o quê? É um devocional com ela, é um momento de ouvir uma história da escola, é um momento de conversar, um momento de ler um livro. Aí a gente tá lendo um livro, 20 coisas que você tem que ensinar para sua filha. Tenho 20 coisas que você tem que ensinar para o seu filho. Achei muito legal. Eu parei com ela, a gente ficou 1 hora. Eu ensinei para ela nesse momento, depois que eu li com ela, sobre a fé, sobre os sonhos. Eu falei, quais são os seus sonhos? Eu falei assim, a fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Então, qual que é o seu sonho que hoje você não pode ter, mas você crê que Deus pode fazer na sua vida, Ana? E ela foi tal ali. Então, você fazendo isso, Mariel, você tá o quê? Abrindo mão de muitas coisas, porque você está entendendo a necessidade dos seus filhos. Isso é doação, isso é maternidade. A Ana, aconteceu uma situação com ela essa semana, que ela estava na casa do pai dela no domingo, as histórias do povo do divórcio, gente, as histórias do divórcio, né? Uma mãe esses dias mandou um recado para mim, e eu falei, mulher, por que tu tá sofrendo com isso? As coisas vão se organizar. Calma, para com isso. Ah, porque a roupa de um vai ficar na casa do pai. Não, relaxa, vai dar tudo certo, calma. A Ana tinha esquecido o tênis, na escola dela só pode entrar de tênis. Ela me ligou de manhã, 6 horas da manhã, eu já tava na academia, ela tava com o pai dela, né? E ela, mãe, eu esqueci o tênis, meu pai pediu pra te ligar, não sei o que. E ela desesperada, que o pai dela já tinha brigado com ela. Tipo assim, mas a responsabilidade, como que você esquece, que não sei o que, né? A forma diferente de lidar ali. E aí eu falei pra ela, filha, fala pro seu pai que ele pode te levar, vai de rasteirinha mesmo. Na hora que eu sair da academia, eu vou lá em casa rapidão, vou pegar o tênis e vou levar pra você lá na escola. Porque eu podia, Mariel, falar, pelo amor de Deus, atrapalhando minha academia, eu já tenho outras coisas pra fazer. Por que você não lembrou desse tênis? Que irresponsabilidade! E eu falei, não, pra que eu vou fazer isso com a minha pérola? Eu vou ensinar ela a cuidar melhor. Na próxima semana, lembra do tênis? Hoje a mamãe vai te ajudar a lembrar e colocar lá. Porque eu podia falar assim, é você que não se organiza, é você que é isso, é você que é aquilo. Não, peraí, é meu jardim. O que eu fiz? Organizei lá, ela foi pra escola, eu resolvi o problema dela. O que eu anotei aqui pra falar aqui pras mamães? Você tá sendo focada na solução do problema. Eu tô sendo focada na solução do problema. Você vai focar na solução do problema ou você vai focar em destruir a identidade do seu filho o tempo todo, uma maternidade pesada? E aí? É isso. Porque a gente pode focar no problema e ficar batendo no problema e não vai mudar nada. Não vai. Ou na solução do problema. Ó, eu tenho um problema, aí eu tô passando por isso. Então, o que eu vou fazer pra solucionar? É buscar a solução pra sair daquilo, senão... Foi aquilo que eu falei, senão tu vai ficar girando, vai ficar igual o povo no deserto, 40 anos lá, rodando, sendo que poderia já ter ido, matado os gigantes, entrado na terra e, né? Não, o povo fica lá alimentando o problema. Fica alimentando o problema. Uau. Pessoal, eu quero te agradecer mais uma vez, Obrigada. Mariel, por você ter topado o desafio. Obrigada. Né? Eu mandei recado pra ela, acho que foi essa semana que eu te mandei recado. Mariel, você pode vir no podcast. Como é que você tá essa semana? Porque a Mariel e o Guilherme só vivem viajando e pregando e ganhando povo pra Jesus, é isso? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E eu falei, você pode? Ela posso. Eu falei, então vamos gravar. Então quero te agradecer mais uma vez. Eu espero te receber aqui outras vezes, né? Pra gente poder falar mais sobre algo que a gente carrega e que é tão importante, Mariel. Eu tô tão focada nesse ministério. Eu já entendi que não adianta brigar com Deus. Não adianta fugir, entendeu? Toda vez que eu fujo, eu só levo porrada, eu só levo pancada, Deus só pega. Ah, é? Pá, eu caio bem ali.
Assim, vai, continua. Eu falei assim, agora eu não luto mais com Deus. Amém. Se é isso que o Senhor tem, Senhor, amém. Se é isso que é se o meu ministério é esse, é estar cuidando de pessoas, é estar ministrando sobre a vida das mães, né? Então, enfim, eu quero te agradecer, porque realmente isso aqui, você não tem noção de quantos depoimentos as mamães mandam. Amém. É que uma coisa que você falou da sua casa, da sua vida, influencia a vida delas. Então a gente está aqui realmente para servir mesmo o reino, né? Realmente para ajudar pessoas que precisam entender que a maternidade é algo maravilhoso, sabe? Ser mãe é difícil, mas é algo poderoso, é algo que transforma a nossa vida. Amém. Olha, eu só tenho a Ana. E eu já tive crises com Deus, porque eu sonhava em ter 4 filhos, né? Aí depois Deus falou, Grace, eu já te dei os meninos no consultório, você conversa com criança o dia inteiro. Ontem eu conversei com 4, uma atrás da outra. Era uma 2h30, outra 3h30, outra 4h30, outra 5h30. Eu falei, Senhor, eu quero ir embora, já tô até cansada. E assim, mas eu te dei lá. E eu falei, amém, Senhor. Mas aí Deus falou assim comigo, assim, da Ana tá nascendo um ministério. Porque as suas experiências que você vive com ela, quantas histórias você conta que cura a vida das pessoas? Às vezes uma pessoa com coração duro, sabe, Mariel? Tipo assim, às vezes vem uma mãe, assim, um pouco fechada, sabe? Ah, Grace, mas eu não concordo com isso é ser boazinha, não sei o quê. Eu falei, então continua do jeito que você tá. Aí quando tiver com 18 anos, você volta aqui. Aí nós vamos ter que resolver coisa. Aí vai ser mais difícil. Então, enfim, é muito lindo a gente trazer um pouco dessa verdade, um pouco disso que a gente carrega na maternidade. Eu sei que para você também não é fácil, porque administrar a vida de 5 pessoas, ter a responsabilidade de proteger 5, ter a responsabilidade de educar eles emocionalmente, colocar pessoas boas no mundo, né? Então, nós vamos continuar orando que eles vão se tornar o que nós estamos sonhando, né? Amém. Idealizando, né? Porque a Jesus. Bíblia fala aquilo que você pensa, vai acontecer. Então, e a gente nem falou dos outros 2, né? Porque você é madrasta. Não, então peraí, gente, mais 2 minutos. Conta um pouquinho dessa parte, que a gente não pode deixar de falar, não. Como que é isso? Como que foi ser madrasta? Eu tive madrasta, né? Então eu já estava habituada com essa situação. E eu acho que as nossas experiências, elas servem para nos levar para um outro nível. Então, quando eu entrei no meu casamento com essa função de ser madrasta, eu aproveitei tudo que eu tive de bom e tudo que eu tive de ruim para aprender e para fazer de forma diferente. Então, eu entrei na vida dos meus enteados sabendo que o meu papel era de madrasta. Eu não sou mãe deles. A mãe deles é maravilhosa e ela exerce o papel dela com maestria. Ela dá tudo que ela pode entregar. E eu dou tudo que eu posso entregar como madrasta. Eu entendi o meu papel. Eu vim pra somar. Eu não vim pra subtrair, eu não vim pra roubar o pai deles. Eu vim pra somar. Então, eles têm alguém a mais pra amá-los. E eles são muito bem resolvidos com isso. Tenho certeza que eles vão crescer sabendo que eles tiveram alguém que era um suporte. Então, às vezes, eu tô ali entre até a mãe e o pai. Eles vêm e falam, tipo, tia Mariel, fala com o papai, tal coisa, tal coisa. Eu tô ali pra ser um canal de bênçãos e pra ser uma ponte. Eu não vim pra quebrar, nem pra construir muro. Eu vim pra ser ponte mesmo. E aprendi com tudo que eu já tinha vivido e vim pra somar na vida do Felipe e da Malu. E eles vieram pra me presentear, porque eles são um presente de Deus na minha vida. Eles, além de Deus me entregar o meu esposo, ele me entregou ainda mais 2 joias, mais 2 crianças pra eu cuidar. Porque quando eu e o Guilherme a gente começou, a Malu tinha 3 anos. Então, assim, ela era uma bebezinha e foi a minha primeira menina, porque eu só fui ter a Glória agora, né? E eu encontrei uma cartinha hoje, eu até mandei pro Guilherme, em que eu dizia assim, Malu, cada vez que eu olho... No primeiro ano de casado, 2021, eu escrevi assim uma carta pra ela. Malu, cada vez que eu olho pra você, eu vejo a princesa que eu queria ter. Nossa. Então, literalmente, esse é o amor que eu sinto por eles. É o amor de madrasta. Eu entendi, esse é o meu amor por eles. Esse é o meu papel. E a Malu me chama de mãe do coração. Então, de fato, eu não gerei o Felipe e a Malu no meu ventre, mas eu gerei eles no meu coração. Um amor por adoção. E eu sou muito feliz em exercer o papel que Deus me concedeu e que o Guilherme me deu essa responsabilidade quando a gente casou. Não, a Mariel, eles se conheceram, a Mariel tava Já com seus tinha 2 filhos, né? E o Guilherme 2. Tava vivenciando o processo dela e o Guilherme tem os 2, então 4. Então 2 do Guilherme e 2 da Mariel. E aí Deus presenteou eles com a Glória, que é a coisa mais linda do mundo que eu acompanho nas redes sociais. Ela é muito linda, meu Deus do céu. Linda demais. E veio a Glória. O Guilherme até contou no outro podcast que um profeta entregou a mensagem pra você quando foi sobre a Glória e tal, ela né? Seria profeta.
profeta. Aham. Eu tô com então- medo da minha profeta, porque agora ela beija minha barriga e fala neném. Ai, Eu meu falo, Deus. misericórdia, Glória! Não, pelo amor de Deus, que sejam espirituais esses filhos. Você não quer mais não, Mariel? Não. Tá, já fechou a fábrica? Encerrei, 5 já tá ótimo. Então, olha que lindo, gente. O que você tá fazendo em relação à questão da madraça, né? Você está na posição correta, né? Você comentou comigo que já foi estudante de psicologia, eu queria estudar? Como é que é? Você eu parou? estudei 3 semestres de psicologia. E você não quer, vai voltar, não? Pois eu casei, e aí depois que eu casei, minha vida virou uma loucura. Não Faz a tem... psicanálise, uai. Faz psicanálise, dá pra você fazer de casa Pois já é. e tal. Nossa, uau, você falou mesmo que a Mariel, ela... E Deus também, ele nos revela, né, através da... Gente, o Espírito Santo é lindo demais. Ele é um psicólogo extraordinário. ele Se as é. pessoas parassem pra ouvir... Nossa, meu Deus, que terapia incrível. Então, aí, por exemplo, você entender que você tá na sua posição de mãe, com os seus, e que na posição da Malu e o outro, como é que chama? Felipe. Do Felipe, você é a madrasta. Então, você faz o seu papel de madrasta, bem feito, amando, respeitando, cuidando e não olhando pra eles como um problema, mas algo que veio agregar na sua vida. Ah, mas é lindo demais, porque a gente vê tantas histórias, o oposto disso, Mariel, não é verdade? Você já viu? É demais. E o que eu mais recebo de mensagem no Instagram é isso. Sério? É muito. Mas aí a gente volta lá para aquilo, né? Da identidade ferida. Sabe? De pessoas que ainda não se resolveram consigo e entraram num relacionamento onde já existia crianças e aí ainda tem esse conflito. Ah, porque eu recebo muita mensagem. Ah, é Uau. porque meu marido quer pegar as crianças todo final de semana. Eu falei, que bom, porque ele é o pai. Que ótimo que ele quer pegar, significa que ele é um bom pai. Sim. Tu devia estar feliz que tu casou com uma pessoa que é um bom pai, não querer prejudicar essa paternidade, sabe? Sim. Porque o que as crianças têm a ver com isso? Então, a gente vai ter que marcar um outro Vamos ter podcast que pra fazer- falar de é. madrasta. Sim, vamos marcar depois pra você falar. Vai ter a gente vai gravar uma série que sobre maternidade solo. Eu acho que nessa série caberia certinho da gente falar só sobre isso. Sobre essa parte da madrasta, essa parte dessas questões que as pessoas vivem, porque em algum momento você também foi mãe solo, então você Sim. pode trazer as duas coisas e já está convidada, tá, Obrigada, Maria? Já está muito convidada. obrigada. E que bom, né? A mãe realmente precisa olhar, ter uma boa convivência, né? E olhar para essa situação desejando que tudo siga e que as coisas aconteçam e que o nosso filho seja feliz. Eu lembro um dia que a minha filha fazia a primeira viagem, né? Do meu ex-relacionamento. Hoje ele já tá namorando e tal. E ela fazia a primeira viagem com eles. E eu lembro dela parar e olhar para mim e falar assim: mãe, e você? Eu vi que ela tava tristinha. Você vai ficar aqui, que não sei o quê? Eu falei: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Vem cá, deixa eu orar com você. Vamos orar. Vai ser feliz, vai se divertir com o seu pai, com a namorada dele, eles iam pra Caldas Novas, vai se divertir, vai ser feliz. E tá tudo bem, a mamãe vai sair com as amigas, vou tomar café, vou fazer isso, que eu amo fazer as coisas também, né? Eu falei: você já me viu algum dia parada? Não fico. Então a mamãe eu não quero que você esquece a mamãe, vai ser feliz e curtir a viagem com o papai, é o seu momento com ele, vai se divertir. Ia ser E ali incrível pra se ela... todas as mães pensassem assim, né? Nossa, Mariel, seria outra coisa, né? Sabe o que aconteceu? Parece que eu tirei na hora um peso dela, assim, ó. Isso. Ela foi De ser algo feliz. que ela não tem responsabilidade, ela não nos deve isso. Os filhos não nos devem isso. Aham. Então, gente, isso é muito sério. Eu sempre vou estar trazendo um pouquinho desses bate-papos dentro dos podcasts, porque eu sei que hoje, Mariel, nós estamos vivendo o maior índice de divórcio, né? Divórcio. Então, tipo assim, é tanta coisa acontecendo no mundo e as pessoas tão vazias de Deus, de buscar uma terapia, de buscar se conhecer, como você falou, o autoconhecimento. Isso aí só vai gerando mais problema. Então a gente tá aqui para descomplicar, minha filha. Vamos descomplicar a coisa, né? Vamos ser felizes? Então é isso, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Quero que você deixe uma mensagem do seu coração, olhando ali para aquela câmera, para essas mamães. É algo que Deus coloca aí agora no seu coração, uma mensagem especial de por que essas mulheres, independente da situação delas hoje, tá casada, tá viúva, tá divorciada, tá com problema, não tá com problema, tá bem. Por que elas devem ser apaixonadas pela maternidade? Eita, Mariel, meu Deus. Forte. Então a minha mensagem vai para você que está aí em casa, que nos acompanhou até aqui, até agora nesse podcast. Espero que ele já tenha falado muito ao seu coração. Mas eu queria deixar uma mensagem para o seu coração, para que você termine esse podcast não se cobrando ainda mais, mas que você entenda que você é
amada. Essa é a sua identidade. Você é amada. E antes de você ser mãe, e antes de você ser apaixonada pela maternidade, alguém é apaixonado por você. E esse alguém é Jesus. Uau. Ele te ama, ele te encontrou, ele te restaura, ele é aquele que é o alívio bem presente na hora da nossa angústia. E ele falou com você em diversos momentos aqui nesse podcast. Então ainda é tempo de recalcular sua rota. Ainda é tempo de entender e de se apossar dessa verdadeira identidade. Eu posso te garantir, por experiência própria, eu já passei por essa situação. E eu sei que eu só encontrei verdadeira alegria e verdadeira satisfação em viver não só a maternidade, mas o meu relacionamento, a minha vida, os meus projetos, quando eu entendi que não tinha alegria fora da presença de Jesus. Então hoje esse podcast, além de te convidar para ser apaixonada pela maternidade, é um convite para que você seja apaixonada pela presença de Jesus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que ele vai curar você de dentro para fora e que você vai começar a florescer. Então, o meu desejo, orando por você, é que você vá e que você dê frutos, e frutos que glorifiquem ao Senhor. Você é amada, você é escolhida, você nasceu para esse tempo e você vai fazer a diferença para a sua geração. Amém? Uau, gente! Amém! E eu também quero agora me despedir de vocês, deixar um recadinho que eu senti aqui no meu coração, é que, enfim, a gente tem medo, às vezes a gente sente vergonha, mas que você possa vencer tudo isso, e independente da sua situação, porque eu escuto todo tipo de situação. É a que tá casada, que tá insatisfeita porque às vezes o pai não ajuda, é a outra que o pai já briga, é uma que tá separada, é a outra que tá sozinha, é a outra que, sabe, são tantas situações que as pessoas vivem, mas deixa eu falar algo pra você, independente da sua situação. Primeira coisa, coloque a sua vida na presença de Deus, busque mais a presença de Deus pra você conseguir enxergar de fato qual é a melhor decisão, o que você tem que fazer naquele momento, se eu resolvo isso com a minha filha assim ou assado, né? Esses dias minha filha teve um passeio que não deu certo pra ela ir, e eu falei, filha, tá tão estranho, né? Parece que não tá dando certo, mas eu senti uma coisa aqui, é porque realmente não é pra você ir. E então, vamos orar e você não vai. E a minha filha, graças a Deus, aprendeu a lidar com frustração bem rápido, assim, eu trabalhei bastante com ela, então ela é boa com isso, sabe? E a gente tem que sentir, você tem que sentir. Você tem que sentir onde você leva seu filho, por que ele vai naquele lugar, por que ele não vai buscar a força em Deus, tira todo o medo, toda a vergonha, e seja uma mãe, não tenha medo de ser apaixonada pela maternidade, porque o mundo prega tanta coisa ruim por aí, é tanto conteúdo lixo, que só faz você, muitas vezes, talvez, ficar mais em dúvida ainda, né? Mas não, quebranta seu coração aí, e seja apaixonada pela maternidade, não tenha medo de ser serva na sua casa, não tenha medo de ajudar o seu filho, não tenha medo de conversar com ele, não tenha medo de aceitar um erro do seu filho. Eu fico vendo, tanta cobrança, Mariel, sabe? Minha filha chegou em casa, tirou uma nota ruim. Minha filha, tá tudo bem, vamos estudar mais. Ah, tirou uma nota boa? Parabéns. Ah, teve um comportamento ruim? Eu amo quando ela me conta a coisa errada que aconteceu. Porque se ela me contou, eu posso ajudar ela. Minha filha, também já errei, também já tive um problema com a minha amiga, também um dia já briguei com a minha mãe, também um dia já desobedeci. Vamos só consertar. O que a gente pode fazer? Então, deixa eu falar algo pra você. Não tenha medo, seja apaixonada na maternidade, acolha seu filho e modele o caráter dele. É isso que vai ajudar ele lá na frente ser o filho que você deseja. Para de ter medo. O que vai ser do meu filho? Separei, agora meu filho não vai dar certo na vida. Ah, aconteceu tal coisa, o pai não me ajuda. Ah, isso tá dando errado, eu não sei o que eu faço. Ah, tô trabalhando demais. Ah, meu filho tá no integral. No integral, eu não sei o que eu... Não, para! Vive só. Aproveita o tempo que você tem para semear no seu jardim. Eu aproveito até os 10 minutos que eu tenho com a Ana, qualquer horário, para poder curtir ela, para poder discipular ela, para poder exortar, para poder amar, para poder abraçar, para ir comprar roupa, para ir fazer um negócio, para levar para brincar com as amigas. Eu nunca fico com ela. Ah, que saco! Eu tenho que te levar. Para que você marcou isso? Você tinha que ter conversado comigo bem antes e tal. Não, pelo amor de Deus, minha filha, calma. Eu vou olhar minha agenda. Vai dar certo. É domingo? Deu tudo certo. A mamãe vai dar certo. Então, enfim, gente, é isso. Ser apaixonada na maternidade não é ser perfeita. Eu falei em todos os episódios, não é ser perfeita. Mas é você fazer o seu melhor e ser firme e forte. Vai dar tudo certo, ó. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.